extensão da maioridade penal no Brasil. E para isso estamos aqui com os convidados Leonardo Guedes, um antropólogo, a advogada Emily Ruana, que perdeu seu filho em um latrocínio cujo o autor era um menor, a promotora Yasmin Cassieri e a professora de Direito Penal Monique Passarelli. E para a realização deste programa, é claro que iremos contar com vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por e-mail ou Twitter. Vamos agora falar com Emily Ruana. Emily, bom dia. Depois do que aconteceu com seu filho, você mudou sua opinião a respeito da maioridade penal? Sempre fui a favor da redução da maioridade penal. Eu acho que é inconcebível viver em uma sociedade online conectada 24 horas por dia, com gama de informações que esses jovens recebem e ainda assim eles não sabem o que estão fazendo. Outra coisa que eu acho é que se o governo permite que se vote com 16 anos, então para você votar precisa ter discernimento de entender em meio à sociedade que se vive. Se você tem essa capacidade de discernir, pensar se é contra ou a favor de algo que está posto, então você tem o mesmo discernimento para saber se é certo ou errado. E é exatamente isso que eu queria que você referisse conosco, Leonardo. Bom dia, primeiramente. Eu queria saber, se um jovem de 16 anos, o voto dele tem o mesmo peso que um jovem de 18 anos. Se esse mesmo jovem de 16 anos cometer um crime, a punição que ele vai receber vai ser a mesma que um jovem de 18 anos? Acho que a opinião geral da população brasileira é que a impunidade não deve existir, e de fato não existe. O que acontece é que a legislação ela tem uma diferenciação com relação à etapa do desenvolvimento, mas não se trata de uma compreensão de um ato que deve ser punido. Ele deve ser punido. É que a sociedade brasileira não aceita, mas é um momento que vamos juntos tentar resolver isso. Nós temos que transformar isso. No Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 9.000 adolescentes condenados a cada ano. Se a gente parar para pensar no número geral da população, temos 53.000 adolescentes. Então, o adolescente hoje é punido quando o crime é descoberto. E quando esse crime não é descoberto? Em alguns dos casos, ele é punido até mesmo no sistema penitenciário. O que acontece é que nosso sistema de pena é maior, mas não significa que ele irá passar mais tempo preso. Em muitos casos, no sistema para adolescentes, ele pode ficar muito mais tempo preso. Mas o que se discute é a natureza do caso. Se esse menor assassina alguém, ele recebe a mesma punição de um furto? Depende. No caso do latrocínio, a punição de fato para o adulto é maior. No sistema adolescente, ele fica de 3 anos. E depende dos sistemas complementares. No sistema penal adulto, dependendo da série de coisas, se ele se entrega ou se comporta bem, ele fica de 5 anos. É mais. Não há dúvida, mas a pessoa volta para a sociedade. Qual dos dois sistemas hoje é mais preparado para fazer com que o indivíduo volte menos violento para a sociedade? Na minha opinião, no ponto de vista do sistema socioeducativo. Me desculpa, mas eu discordo porque nesses últimos 10 anos foi feita uma pesquisa. O aumento da criminalidade dos jovens de 16 aos 18 anos aumentou de 141% e o adulto 41%. É só computar que dos 16 aos 18 anos são 2 anos e que o adulto é a partir dos 18. Veja a gama do aumento da criminalidade nessa faixa etária. E outra coisa, esse jovem está sendo comandado por um adulto. O adulto põe a arma na mão de um jovem, de um menor, e diz, vai lá, que você paga apenas 3 anos. Só para esclarecer, esse aumento é de 140%. Ele é das punições, mas nós não temos os dados afetivos com relação à delegacia de saber o número exato. De fato, nesses últimos 10 anos, aumentaram o número de adolescentes que foram condenados ou internados. Nós saímos de 200 mil para 500 mil. Entendi. Muito obrigado a vocês dois. E agora vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Dia das Mães mais fashion é na Riachuelo. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will get you. I'll be waiting. Time after time. If you fall, I will get you. I'll be waiting. Riachuelo, patrocinadora oficial da moda com preço justo. Time after time. Ô, Diego,
foi? Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Men Care foi. Estamos de volta com Sem Censura. Estamos debatendo hoje sobre a maioridade penal. E agora iremos falar com Monique. Bom dia, Monique. Que complicação teria se o Brasil adotasse a redução da maioridade penal? Um ponto muito importante que é necessário entender é o seguinte. O Estatuto da Criança e do Adolescente está previsto que a infração e o ato infracional é qualquer crime. Então, o que acontece? O ECA não discrimina os atos. Eles têm lá uma gama de medidas chamadas socioeducativas, mas que são punições que estão relacionadas a um crime. Entendi. Mas esse estatuto não poderia estabelecer uma diferença entre esses crimes? Poderia, que de certa forma o que está se pensando é alargar o tempo de internação para determinados crimes. O que é muito importante deixar claro também é que existe impunidade do adolescente. Não existe, entendeu? Pode haver a desproporcionalidade, mas a impunidade não. E são poucos também os países que prendem esses menores de 12 anos. O Brasil prende numa instituição de recuperação, mas que se formos visitar é uma prisão. A visão de que diminuir a maioridade penal irá resolver os problemas é equivocada, porque ao abaixar nós não vamos pegar os casos de assassinatos, e sim vamos pegar todo esse universo entre 15 e 16 anos. Muito obrigado, Monique. E agora eu queria conversar com você, Yasmin. Eu queria saber por que você é a favor dessa redução da maioridade penal. Eu, particularmente, acho que essa medida não teria 100% de eficácia, porque num país como o nosso Brasil, nós sabemos que o nosso sistema governamental é fraudulento. Logo, creio eu que essa medida não iria funcionar muito bem. Mas você tem a sua opinião, então me diga por que você acha que a maioridade ia essa redução? Eu sou favorável à redução da maioridade penal, uma vez que, como já foi dito no programa, o adolescente hoje tem a exata noção e compreensão daquilo que está fazendo. Que isso que está fazendo é errado, que o que está fazendo é crime e deliberadamente ele pratica esta infração. Outra realidade, Matheus, que analisamos na nossa promotoria, no nosso dia a dia, é que grande parte desses crimes violentos praticados por esses adolescentes não tem como fundo uma questão eminente social. Tanto que muitos dos atendimentos que nós fazemos, os pais afirmam que ele não tinha a menor necessidade, não falta nada. Muitos pais reclamam que paga celular, dá tênis e trabalha para sustentar o filho. Então, eles fizeram uma opção clara ao entrar no mundo da criminalidade. E por que 16 anos? Não é um número aleatório. As nossas pesquisas, nossos dados de estatísticas mostram que a participação nos crimes graves praticados por adolescentes se acentua a partir dos 16 anos de idade. É exceção à regra que menino de 13 e 14 anos que pratica um crime grave com violência. Entendi. Então, muito obrigado, Yasmin. E chegamos ao fim do nosso programa. Nós hoje falamos sobre a redução da maioridade penal e agradecemos a todos vocês, nossos
telespectadores e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.